São 9 horas e 30 minutos. Tempo bom em São Paulo. No momento, os termômetros marcam 18 graus. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima 23 graus. Hoje é quinta-feira, 17 de maio de 2018. Veja agora os destaques do MAC Notícias. Jovens se engajam cada vez mais na política brasileira. Evento do DOI-CODE marca o Dia Internacional da Memória e Verdade. Batalha da Maria Antônia completa 50 anos. Veja também, cafeteria inclusiva atrai pessoas na Rua Augusta. E em meio à crise, brechós voltam a ser uma opção. E tem ainda o esporte e a literatura. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! Em meio ao cenário atual da política do Brasil, os jovens estão cada vez mais dedicados a fazer um futuro melhor. Segundo uma pesquisa do Instituto Update, existem 266 iniciativas pela renovação política no país. Confira mais na reportagem de Marcela Costa. Em 2013, o Brasil assistiu grandes manifestações de rua desde os caras pintadas no início da década de 90. Ao mesmo tempo em que cresceu o descontentamento com os políticos e a política brasileira, também cresceu o número de movimentos e jovens que buscam a renovação e a oxigenação política. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, jovens de 15 a 29 anos representam 1/4 da população brasileira. Para ser mais específica, esse número representa 51,3 milhões de jovens brasileiros. Pensando nessa fatia importante da população brasileira e com as eleições se aproximando, viemos às ruas da capital paulista para falar com esse eleitorado e tentar entender seus anseios e suas preocupações para as eleições deste ano. Você tem acompanhado a política atual? Em jornais, a situação política brasileira hoje em dia, mas eu não estou acompanhando muito não, engajando assim. Não tenho. Mais ou menos, na verdade, mas mais para não do que para sim. Sim, tenho. Sim, é inevitável, eu acho, que no cenário hoje em dia. Sim, tenho acompanhado bastante. Como você acredita que o jovem ele possa se mobilizar e exercer o seu papel na política brasileira? A primeira coisa é eles se informarem, pesquisarem sobre o assunto e tentar, de uma maneira, ir a manifestações, até em redes sociais tem um peso bem grande, né, hoje em dia, mostrando suas posições políticas, o que eles estão com descontentamento e essas coisas. De quebrar paradigmas, quebrar a questão de uma elite aí velha que está na política há muito tempo e trazer um novo, né, conforme a sociedade muda. Pedro Henrique de Cristo faz parte de uma dessas iniciativas que tentam reverter o atual cenário político. Hoje, aos 35 anos, é empreendedor, arquiteto e mestre em políticas públicas pela Harvard. Pedro chama a atenção por ainda ter um espírito de jovem, que tem anseio por mudanças, o mesmo de quando começou sua trajetória aos 17. Ele recebeu o prêmio ONU Habitat por ter sido um dos autores do projeto Parque Instituto Cité no Vidigal, onde ele viveu e trabalhou por 5 anos. O jovem é quem sempre puxa as mudanças, na verdade. Podem ter várias ideias de outros grupos, mas os jovens sempre complementam com a visão das mudanças culturais, tecnológicas que vão acontecendo na sua geração e também porque o jovem tem mais energia e tempo para fazer isso. Pedro ainda concedeu algumas dicas aos jovens que estão engajados e querem ter um papel relevante na política brasileira. Sai da bolha. Saia dessas bolhas de autovalidação, que tem pessoas muito parecidas com você, que dizem que o que você pensa está certo. Vá conhecer a realidade de pessoas nas periferias, no centro da cidade, de outros grupos étnicos, de outras gerações também, porque tem muita gente mais velha que tem muita coisa boa. Busque conhecimento, qual é a evidência científica sobre os temas que você está discutindo, não só ideologias. E como Einstein dizia, né? Feliz daquele que vê com os próprios olhos, pensa com a própria cabeça e sente com o próprio coração. É muito interessante ver como as pessoas estão dispostas a promover mudanças na nossa política, né? E já que estamos falando de política, vamos conferir como está o cenário para as eleições presidenciais desse ano. O comentário é de Bianca Pita. O país, notavelmente, vive uma crise institucional. Com partidos desmoralizados, dá espaço para novos nomes e partidos. Com o esgotamento ético, aumenta também a confiança em pessoas ligadas ao judiciário e nos não políticos.
Isso fica claro com a possível candidatura do ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, pelo PSB, que na visão de muitos seria a luz no fim do túnel dessas eleições. Nas pesquisas, ele tem 8% das intenções de voto, passando Alckmin, com 6%, e Ciro Gomes, ex-ministro e ex-governador do Ceará, com 5%. O mais incrível é abrir as pesquisas do Datafolha e ver que se Lula realmente não for impedido de se candidatar, sim, ele ainda pode ser candidato. O mais intrigante é que ele provavelmente venceria as eleições tendo 30% das intenções de voto, fugindo da visão que queremos para a nossa política. Caso Lula fique de fora, a probabilidade de um segundo turno entre Bolsonaro e Marina Silva é gigante. Fica nítido que a candidatura de Joaquim Barbosa pode trazer algum cenário diferente para essas eleições, uma possível reviravolta. Um evento em comemoração ao Dia da Memória e da Verdade no DOI-CODE contou com a presença de personagens que foram marcantes na luta contra a ditadura. A reunião também foi marcada pelo pedido das pessoas para a criação de um centro cultural. Confira na reportagem de Lorena Trevelin. O DOI-CODE, aqui em São Paulo, foi o maior centro de tortura e extermínio na época da ditadura militar. Dentre os 5.000 presos torturados, cerca de 50 foram mortos neste mesmo lugar. Uma das vezes que eu fui presa aqui. O primeiro a me bater foi o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Por isso, minha família, muitos anos depois, moveu uma ação civil. O advogado era o doutor Fábio Conder Comparato. E esse indivíduo foi declarado torturador. É um dos poucos casos no Brasil de torturador condenado civilmente, porque criminalmente nenhum foi condenado. Hoje, dia 24 de março, Dia Internacional da Verdade e da Memória, realiza-se um ato em prol de relembrar aqueles que já sofreram aqui. Os participantes também reivindicam a criação de um museu como memorial da resistência para relembrar todos que já sofreram nesse local. Para você, qual a importância de relembrar o que aconteceu aqui no DOI-CODE? É a reiteração da memória, de que a liberdade de expressão sempre deve ser mantida, que a liberdade de uma população se expressar, de sobreviver, de lutar por seus direitos, deve sempre ser mantida. Eu gosto muito de falar da justiça de transição, que é um conceito super importante para aquelas nações que passaram por um processo totalitário, como foi a ditadura no Brasil, e tenta fazer uma transição democrática que a gente vê que está super sofrida, super complicada. Justiça de transição é respeitar alguns pontos, que são a memória, a verdade, a justiça e também as reorganizações das forças do Estado que foram cúmplices com o assassinato, a tortura e a perpetuação de todas as barbaridades que aconteceram durante a ditadura. Para José Luiz Delroio, político e fundador da Aliança Libertadora Nacional ao lado de Carlos Marighella, preservar a história é fundamental para a construção de um país. Qualquer país civilizado, minimamente, transforma os locais de horror em memoriais para não esquecer o passado. Porque se você não tem passado, não tem futuro. A condição básica de você criar uma nação é o conhecimento da história. O Brasil é o país que mais resiste a fazer isso. Aqui nós estamos lutando há 30 anos para transformar esse centro em um centro cultural e um centro de memória. Então a importância de fazer essa luta é isso, entende? É construir um pedacinho do mosaico da história do Brasil. Você sabia que a época da ditadura nos afetou diretamente aqui no Mackenzie? Foi no confronto da Maria Antônia. O conflito aconteceu há 50 anos, em 1968, e marcou toda uma geração de mackenzistas. A repórter Laís Coquemala foi até a Rua Maria Antônia, palco dos enfrentamentos, e perguntou para as pessoas se elas se lembram o que aconteceu ali. Durante o cenário da ditadura militar, o Mackenzie apoiava a direita e a USP a esquerda. Alguns mackenzistas participavam do Comando de Caça aos Comunistas. Há 50 anos, os alunos de filosofia da USP e os alunos do Mackenzie lutavam entre si. O motivo? Ideologias políticas.
Hoje, o que era o prédio da USP virou um ponto cultural. Hoje em dia, quem passa na rua mal imagina o que aconteceu no passado. Eu não lembro nada, a não ser que houve um quebra-pão. Vi alguma coisa do movimento de caça aos comunistas que saiu de lá contra o pessoal daqui, não é? Mas eu não lembro de mais nada. Então, o que eu lembro eu li no livro do Renato Russo. Que tinha, sei lá, tinha uma base militar aqui e teve um confronto com a USP, mas eu não estudei muito a fundo isso, sabe? Basicamente foi só isso que eu sei. Não é a questão da universidade, é a questão dos alunos. São os alunos que fazem a universidade. Entrevistamos Marcel Mendes, que foi aluno de engenharia durante a época da Batalha da Maria Antônia. Ele é autor dos livros Mackenzie no Espelho, Tempos de Transição e muito mais. E aqui na Maria Antônia nós temos uma história assim, muito interessante, porque acabou acontecendo um conflito quase que ao acaso, não foi uma coisa planejada, e entre grupos que estavam instalados nos dois lados da rua. E por uma circunstância aqui de mal entendido da rua, havia um pedágio, começou a haver um estranhamento de grupos de alunos do Mackenzie e alunos que estavam do outro lado da rua, que não eram necessariamente da USP, então não era uma briga de USP e Mackenzie. E esse estranhamento que acabou gerando uma certa confusão, quebra-quebra, e realmente um movimento que acabou se alastrando, começou no dia 2 de outubro de 1968, e isso se alastrou por 3 dias. Na noite, que foi de 2 para 3 de outubro, houve uma preparação de coquetéis Molotov dentro dos laboratórios aqui do Mackenzie. Isso tudo, então, tornou aquele cenário realmente de um conflito, de um porte de conflito, de uma gravidade, onde se falava mesmo até em mais de 300 pessoas feridas, e houve um aluno que morreu, com um tiro na cabeça e tudo. E criação de centros de memória, são questões assim, fundamentais para o nosso amadurecimento ideológico, político, como cidadãos, porque muitas vezes o que nos chegou ao ouvido são versões dos então que dominavam a imprensa, que eram os vencedores. O professor Marcel Mendes, entrevistado pela Laís, atualmente é diretor do Centro de Educação e Filosofia e Tecnologia, não mais vice-reitor, como foi dito na matéria. Ele também é autor de vários livros, entre eles Tempos de Transição, que fala sobre o processo de nacionalização do Mackenzie. Agora vamos para uma notícia internacional. A guerra civil na Síria completa agora, em 2018, 7 anos. Os confrontos armados já forçaram cerca de 5,6 milhões de pessoas a deixarem o país, segundo a Acnur. A situação do conflito ficou ainda pior com as ofensivas militares feitas pelos Estados Unidos em conjunto com o Reino Unido e França. Para falar mais sobre o assunto, vamos para o comentário de Aline Fátima. O que começou como um levante pacífico se transformou em uma guerra civil que completa 7 anos, e agora ameaça se tornar palco de uma nova Guerra Fria. Ou será que já se tornou? Em meio a todas as guerras internas que aconteciam na Síria, entre forças aliadas, Estado Islâmico e opositores, Bashar al-Assad havia conseguido recentemente reverter o jogo a seu favor, com a conquista da maior parte dos territórios. Acontece então um ataque com armas químicas, atribuído pelos Estados Unidos e a Europa ao governo de al-Assad. Assim, forças americanas, em conjunto com França e Reino Unido, coordenaram um ataque a bases sírias na madrugada do dia 13 de abril. Quem hoje vê as cenas da situação da guerra não pode deixar de se lembrar de 2002 e da guerra do Iraque. Ainda é cedo para dizer se a história se repete por completo, mas a presença de um representante americano na ONU e os Estados Unidos atacando, sem a permissão do órgão, são peças de um antigo e conhecido jogo de xadrez, onde o que está em jogo são os interesses de outros países e não os da população síria, que já sofre há 7 anos com uma guerra sem fim. É realmente muito triste ver tudo isso acontecendo com a população síria. Verdade, e tudo o que nos resta é esperar que essa guerra não dure por mais 7 anos. E no próximo bloco, veremos como estão os brechós, que voltaram à moda com a crise econômica e o consumo consciente. E também tudo o que envolve a questão da adoção de animais. O MAC Notícias volta já. Gil a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo,
A aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O MAC Notícias está de volta. E nesse segundo bloco vamos falar sobre um assunto que vem chamando a atenção cada vez mais das pessoas. Você sabe o que acontece quando você compra um animal? Por que as pessoas estão optando por adotar? A repórter Amanda Facri vai falar um pouco sobre este ato tão nobre que é a adoção de animais. Adotar um animal é uma tarefa que requer responsabilidade, comprometimento e carinho. O Brasil conta com cerca de 30 milhões de animais abandonados, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Com tantos pets sem lar, as ONGs vêm mantendo um papel crucial em resgatá-los e cuidá-los para adoção. Mas afinal, o que é preciso fazer para adotar? A adoção só acontece quando o animal está 100%, né? Então, por isso que às vezes é legal as pessoas adotarem de um projeto seguro, né? Que cuida bem dos animais, ou de um protetor independente que sabe que cuida bem, porque ele já cuidou um período suficiente para que o animal tenha saúde, né? Então a gente vermifuga, vacina e castra. Se há um tratamento mais diferenciado, dependendo da doença, aí sim a gente também tem que tratar. Então, geralmente, né, aqui como a gente trabalha mais com estados de risco, geralmente eles vêm doentes, vêm maltratados, né? Então, teve 2 casos de 21 animais de uma vez que eu resgatei. Uma senhora de 72 anos, ela cuidava de 21 animais num espaço do tamanho desse quintal aqui. Um outro caso foi uma outra acumuladora de 21 gatos. Ela cuidava de 21 gatos num quartinho fechado, sem janela aberta. De você entrar lá, você não conseguia manter o olho aberto, de lacrimejar. Porque era tanta amônia e ureia no ambiente que ardia o olho. Então existem lugares que, às vezes, pela porta fechada a gente nem imagina, mas é um vizinho nosso. É um vizinho nosso que está precisando. Hoje, por lei, cada cidadão, cada um de vocês aqui, vocês podem invadir uma casa. Se você vê um bicho acorrentado, comprovado que ele está magro, sem comida, um monte de fezes ali que não cuida por um bom tempo, vocês podem invadir a casa, pegar o cachorro e sair. Depois vocês avisam a polícia, abrem um boletim. A lei defende a proteção animal. Muitos animais que chegam aos abrigos estão precisando de ajuda médica ou sofreram maus tratos. Como será que é feita a recuperação e quais cuidados normalmente eles precisam? Deveria ter uma lei para que essas pessoas que doam, porque às vezes a pessoa compra o animal e vai doar quando ele tem 14 anos, que agora está velhinho, com um monte de problema e gasto, então eu vou me desfazer. Então, se tivesse uma lei, né, com bastante rigor, isso não aconteceria. Bem, é importante entender como são as situações de um canil. Nenhum animal merece sofrer para chegar na nossa casa. Pois é, Paula. E agora vamos falar ao vivo sobre esse tema com a repórter Marcela Costa. Bom dia, Marcela, como vai? Bom dia, Bárbara, tudo bem? Eu estou aqui com a Milena Andrade. Recentemente ela adotou 2 gatinhos e em 2006 ela adotou o seu primeiro bichinho, o Pedro, que é um cachorro. Vamos falar um pouco mais sobre a adoção e essa questão. Bom dia, Milena. Por que você preferiu adotar ao invés de comprar um cachorro? Então, na época eu me sensibilizei muito com a situação da moça que tinha resgatado o meu cachorro da rua. E então eu achei uma oportunidade muito boa, assim, de eu já ter um animalzinho e estar ajudando ao mesmo tempo. E eles, tanto os seus gatinhos quanto o seu cachorro, eles passaram por uma fase de adaptação, eles sofreram, eles tiveram algum problema? Não, então, eu moro numa casa com quintal grande, então pro meu cachorro sempre foi muito bom. E quando eu adotei os gatinhos, eles se deram muito bem também com o meu cachorro, não tive problema nenhum.
E você que adotou essa causa, para você, qual a importância de adotar, dessa adoção e dessas campanhas que fazem por aí? Eu acho muito válido a adoção. Eu acho que as pessoas têm que parar de sustentar esse negócio de comprar cachorro de raça e tudo mais, porque você, além de estar adotando um parceiro de vida, você está ajudando também os animais que não têm lar. E tudo que um animal precisa, eu acho que é de amor, carinho, abrigo e comida, essas coisas. Eu acho que é isso que precisa, sabe? É muito importante. Então, eu acho que a adoção, ela deve ser mais vista. E é isso. Muito obrigada. Agradeço por estar aqui hoje. É com vocês aí no estúdio. Estamos de volta no estúdio e agora vamos falar sobre uma tendência. Você possui alguma peça de roupa comprada em brechó? Ou tem o costume de vender as suas roupas? O brechó tem um conceito que vai muito além da compra e venda de roupas. Ele também está associado ao termo consumo consciente. Para entender melhor sobre essa expressão, veja a matéria a seguir com a repórter Laura Marcondes. A indústria de moda é uma das maiores responsáveis pelo desequilíbrio social e ambiental. Esse fator, unido a uma geração de consumidores menos passiva e mais questionadora, faz com que o consumo e moda consciente ganhem força. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o reajuste do salário mínimo deste ano ficou abaixo da inflação, o que prejudica a estabilidade do poder aquisitivo das pessoas. A solução encontrada pelos afetados e por aqueles que têm consciência dos impactos negativos da indústria têxtil foram os brechós. Dados do Sebrae mostram que compras em brechó possibilitam a economia de até 80% em relação às lojas tradicionais. Além da economia, ressignificar uma peça que já está em circulação diminui os impactos causados por novas produções, como gerar nova produção de lixo, criar mais demanda de água e energia e contribuir com uma maior poluição do solo com pesticidas e fertilizantes. Você já se perguntou quem fez a roupa que você está usando hoje? Ou de que tecido ela é feita? De onde ela veio? Esses questionamentos unidos ao contexto macroeconômico tornam o brechó uma atividade crescente. Eu acho que o aumento das vendas se deu a dois fatores. O primeiro foi a confiança, né? Porque se comprar na internet é complicado e as pessoas viam que o nosso trabalho é sério e com o aumento dos comentários e dos seguidores, as pessoas viam que realmente é confiável. E pela questão da conscientização, né? Que as pessoas hoje elas estão criando uma consciência de moda sustentável muito grande. Porque fora do Brasil já existe essa moda, né, de brechó e essa moda de consciência de moda sustentável que a gente está trazendo para o Brasil agora, as pessoas estão aderindo, né? Então, o aumento das vendas eu acredito que não foi devido à crise, mas sim a esses dois fatores. Então, é sempre bom saber onde que vai ter por causa do preço, a acessibilidade, né? Ainda mais que as grandes marcas, as grandes lojas, elas estão cada vez cobrando mais caro por roupas cada vez mais simples, eu acho, pelo menos. E no brechó a gente pode reaproveitar roupas que no passado, né, eram melhor confeccionadas ou que eram mais bonitas, pelo menos, né, mais trabalhadas por um preço muito mais acessível, né. Esse modelo de consumo vale a nossa atenção. Por muito tempo existia um preconceito com roupas de brechó. Realmente, que bom que as coisas estão mudando e percebemos que os bens de consumo podem não ser descartados. Vamos continuar falando de tendências, só que agora na área de tecnologia. Você já ouviu falar no grafeno? A matéria do Tito Fonseca irá te contar sobre esse material que promete fazer parte da sua rotina. O grafeno é composto por átomos de carbono. Seu material é o mais fino e o mais condutor do mundo. Essa camada de grafite é bem resistente, sendo 6 vezes mais forte que o aço, mesmo tendo um átomo em sua espessura. Quando isolado e usado da forma correta, o grafeno é visto como a solução de vários problemas na área de tecnologia, desde substituição de materiais raros e difíceis de encontrar, até o barateamento de custos para o consumidor. Mas será mesmo que o grafeno é o futuro da tecnologia? Eu imagino que pelo nome seja uma coisa a ver com gráfica, mas tenho quase certeza de que não é isso. Para mim, grafeno é um material que eu sei que ele é muito resistente e estão usando ele em vários produtos tecnológicos novos que ele é mais maleável, mais resistente. Eu sei mais ou menos isso. McGraph é o centro de pesquisa avançada em grafeno, nanomateriais e nanotecnologias do Mackenzie. Com investimento de cerca de 20 milhões de dólares, o prédio, inaugurado há 2 anos,
possui área de 4.000 metros quadrados de construção, distribuídos em 9 andares. Bom, o uso do grafeno ele está previsto efetivamente para entrar em escala agora nos próximos 2, 3, 4 anos, né? Alguns produtos já estão sendo lançados em algumas áreas, porém, dentro do ciclo de uso do grafeno em escala, numa escala industrial, numa escala maior, implica que se tenha o material disponível a um custo compatível para que seja inserido em produtos das diversas áreas da indústria em geral, seja na indústria aeronáutica, automotiva, naval, aeroespacial, têxtil e assim vai em todas as áreas, né? Então, atualmente, o que nós estamos observando as pesquisas de desenvolvimento do material, seja o grafeno puro, seja as outras formas de grafeno, por exemplo, o grafeno oxidado, ou combinado com outros nanomateriais, né? Esses materiais efetivamente precisam chegar numa escala de custo compatível, bem baixo custo, de tal forma que possa ser escalado para uso pela indústria. E para falar mais sobre o tema, vamos ouvir o repórter Tito Fonseca ao vivo. Bom dia, Tito. Bom dia, Bárbara. Para falar um pouco mais sobre o grafeno, estou aqui com o professor Mauro Terence, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que trabalha no MacGraph. Professor, quais foram as principais motivações do Mackenzie para iniciar as pesquisas sobre grafeno? Bom dia. O Mackenzie já estudava nanomateriais há bastante tempo. E a partir de 2010, quando o Prêmio Nobel desenvolveu o trabalho sobre grafeno, nós vislumbramos a possibilidade de utilizar grafeno em diversas aplicações. É um material bastante versátil e colocar também a universidade na vanguarda, né, desses estudos. E como que o Mackenzie espera dar um retorno para a sociedade nas pesquisas sobre o grafeno, para o ramo de tecnologia no geral? A ideia é que a gente utilize esse material, que é bastante nobre, em diversas aplicações, que vão desde as aplicações em eletrônica, eletroeletrônica, como filtração de água e materiais compósitos. Muito obrigado. Voltamos para o estúdio. Estamos de volta ao estúdio. Muito obrigada pelas informações, Tito. E no próximo bloco, veremos como o esporte influencia na economia. E a cafeteria inclusiva, em que todos os funcionários são especiais. O Mac Notícias volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta. Vamos começar este bloco mostrando um belo exemplo para a sociedade. Isso mesmo. A cafeteria Chefes Especiais Café, situada na Rua Augusta, conta com todos os profissionais, quase todos, do estabelecimento com síndrome de Down. Vamos conferir a reportagem de Laura Marcondes sobre o assunto e entender a importância da inclusão. No Brasil, de acordo com o último censo, existem cerca de 300 mil pessoas portadoras da síndrome de Down. Pensando em incluir essas pessoas no mercado de trabalho, surgiu o Chefes Especiais Café, primeira cafeteria inclusiva do Brasil. Conhecida por seu estilo descontraído e acolhedor, a maior parte do atendimento é feito por funcionários portadores da síndrome. O objetivo é desfazer o estereótipo de incapacidade, promovendo a autonomia, oportunidade e igualdade. A caveira,
logo do café, simboliza esse propósito. A iniciativa é um projeto do Instituto Chefes Especiais, criado por Simone e Márcio Berti, que desde 2006 oferece aulas de gastronomia gratuitas aos alunos com síndrome de Down, preparando-os para futuros empregos e para a vida. Eu acho que o primeiro ponto foi a localização. A gente estava passando por aqui, procurando umas lojas, e a gente acabou passando na frente, então pareceu um bom lugar. Depois disso, eu achei que o design do local parecia um local confortável e parecia bom, assim, o que estava dentro. Passar por cafeterias faz parte da rotina do paulistano. Localidade, ambiente, qualidade e preço são alguns fatores que nos influenciam na hora de escolher onde tomar um café. Mas quem entra aqui no Chefes Especiais Café encontra, além disso, uma forma de inclusão social. A ideia do café, ela aconteceu no ano passado, hoje fazemos 10 meses, né? Nós somos o primeiro café inclusivo do Brasil. E a ideia surgiu porque nós temos um instituto social de gastronomia para pessoas com síndrome de Down, que já tem 12 anos. E o nosso objetivo é formar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, o que está acontecendo? Nós damos todo o treinamento para eles lá no instituto, só que eles não tinham como adquirir a experiência. E devido a isso, o mercado não estava contratando eles. Então, a ideia foi, vamos criar um café onde esses alunos do instituto, que fazem o treinamento no instituto, pudessem fazer um estágio no café. Tem muita coisa do que eu sei, porque agora eu tive uma aula, curso de garçom, é como se fosse, também é barista, que é a mesma coisa, é junto também, fiz curso de barista, para curso de garçom também, é junto também. Que bom seria se todo mundo tivesse uma iniciativa assim, né, Paula? O Chefes Especiais Café fica aberto de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6h30 da tarde e aos sábados, das 10 às 4h30 da tarde. Mudando um pouco de assunto, a Copa está logo aí e o Brasil está bem empolgado. Isso mesmo, Paula, mas o que vamos falar agora não é sobre futebol, e sim economia. O que esses dois assuntos têm a ver? Para entender melhor o que estamos falando, confira a reportagem de Pedro Osório. Durante eventos esportivos de grande porte, como a Copa do Mundo, é tradição as pessoas se reunirem em bares para assistir aos jogos. A atividade tem reflexo na economia do país, que apresenta um crescimento em comparação com outros anos. Para conhecer o comportamento e a motivação desses torcedores, vemos aqui na rua Maria Antônia conhecer esse bar clássico e saber com os clientes como que eles se comportam. E realmente na Copa é mais estimulante pro bar, assistir jogo com a galera, mas em geral também vou assistir o jogo do meu time. E eu quero estar acompanhando o Brasil aí na Copa, nos bares, né? Quero estar junto com a galera, que eu acho que é importante, né? Antes de tudo isso, tem que apoiar o país e sim o time. Né? Com certeza. É melhor ver com a galera, fica mais animado do que ver em casa, sentado. Eu prefiro. Também. Não são só bares e restaurantes que apresentam mudanças no seu ritmo. O setor do comércio, em geral, encara uma procura maior por televisões, artigos esportivos e até bens não duráveis, como apitos, bandeiras e buzinas. É o que explica o assessor econômico da FEComércio, Fábio Pina. No caso dos eventos que se realizaram no Brasil, você teve um movimento totalmente diferente, você teve um afluxo de pessoas e turistas, então é muito diferente avaliar esses eventos quando eles ocorreram aqui no Brasil. Então, a Copa do Mundo atrai a atenção muito mais forte da população do Brasil. E, portanto, os eventos que se fazem em torno da Copa do Mundo aqui no Brasil, mesmo quando a Copa é como agora é na Rússia, fora do país, são grandes. As pessoas fazem confraternização, as pessoas trocam a televisão, as pessoas se reúnem em torno da Copa do Mundo e há todo um comportamento específico, né, de compra, de consumo, por conta desse evento de futebol. A previsão é relativamente positiva, não temos dados, os números acontecem a posteriori, você só consegue contabilizar efetivamente a posteriori, mas certamente você vai ter movimentação em bares, vai ter movimentação de supermercado por conta de quem vai se reunir em casa ou casa de amigo, então você vai fazer churrasco, você compra cerveja, você compra refrigerante, todo esse mercado é movimentado. Tem também o mercado de decoração, camisetas, apito, chapéu, rojões, fogos, né? Tem todo um mercado por conta de uma eventual festa. E tem um mercado também que se movimenta normalmente em Copa do Mundo, que é o mercado de eletroeletrônicos, especificamente televisões. Interessante ver esse lado e entender como a Copa do Mundo impacta na economia do país.
Bem, vamos agora para uma notícia triste. A Feira Pan-Americana do Livro em Belém foi alvo de críticas. O motivo? A não representatividade. Não havia nenhuma pessoa negra nas mesas de debate. Pois é. Além disso, o cartaz mostrava a imagem de uma mulher negra segurando um monte cheio de livros na cabeça, remetendo ao trabalho braçal dos negros. Vamos saber mais sobre o assunto no comentário de Júlia Landricina. A 22ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro, cuja programação vai de 26 de maio a 6 de junho, em Belém, se tornou alvo de críticas e protestos por sua programação e por conta do cartaz de um dos eventos. As críticas giram em torno da não representatividade. Não havia nem sequer uma mulher negra amazônica na mesa principal da feira, sendo que o assunto abordado era exatamente esse. E o racismo? No cartaz, a mulher estava equilibrando livros na cabeça, fazendo alusão que os corpos negros são apenas vistos como desprovidos de inteligência, servindo apenas para o trabalho braçal. A Secretaria de Cultura do Pará alterou o cartaz e publicou uma nota para responder às acusações de racismo e machismo, dizendo que ele tentou representar as palenqueiras, mulheres que usam roupas multicoloridas na Colômbia e andam com bacias de frutas em cima da cabeça. Pois é, infelizmente ainda no século XXI e temos que nos deparar com situações como essa. Como a Júlia disse, em pleno século XXI e temos que lidar com situações assim. É lamentável. Infelizmente, o nosso jornal está chegando ao fim, mas antes, para terminarmos a edição de hoje, vamos para a crônica com Laura Marcondes. O assunto de hoje é sobre algo que todos nós enfrentamos, a rotina. O despertador toca cedo todas as manhãs, e olhos teimam em querer não abrir. Dedos tateiam a tela do celular em busca de onde pressionar para que a soneca, parte da rotina, seja ativada. No fim, um corpo cansado levanta da cama enquanto a mente ainda dorme. Aos poucos, a bolsa é arrumada, o banho tomado e a roupa escolhida, e assim se sai para mais um dia como todos os outros. A briga para entrar em um trem cheio, a oração silenciosa para que o metrô não tenha nenhum problema, olhar perdido lançado para todas as pessoas e um pedido silencioso de socorro para fora dali. Tudo isso ela já havia feito ontem e anteontem e seguiria como rotina em sua vida. Por que tão difícil? Era a pergunta que habitava em sua mente. Para todos parece tão fácil. Ela olhava para todos em seu caminho, tão acostumados a fazerem esse ciclo todos os dias. Olhava para as pessoas com seus fones e livros e se perguntava se sentiam o mesmo que ela. Será que para eles também dói? Era isso que ela sentia. Dor. Lhe doía nos ossos, carne, neurônios e principalmente na alma estar ali. Lhe doía ter que renunciar tempo com os que ama. Lhe doía ficar horas do seu dia dentro de um vagão ou de uma sala fechada. Lhe doía as dores físicas que a rotina dura causava em seu corpo. Lhe doía pensar que sua vida não estava, afinal de contas, sendo vivida. Mas o que mais lhe causava dor era sentir intensamente tudo. Por que ela era assim? Era o que se perguntava todos os dias. E quando deitava a cabeça do travesseiro, desejava acordar anestesiado dessas questões, como a maioria das pessoas. Seu desejo era encarar como normal toda a sua rotina e tudo o que tinha que sacrificar por ela, como os outros. Você tem que se acostumar, era o que ela mesma e todas as pessoas lhe falavam. No fundo, ela sabia que realmente precisava fazer isso. Precisava abdicar de pensar livremente e encarar viver dentro de uma bolha. Mas existe aquele velho abismo entre precisar fazer algo e realmente fazer. E ela sabia que jamais se acostumaria. No fim, era apenas mais uma alma livre vivendo em um mundo que quer cortar suas asas. Outro dia nasce, o despertador toca e tudo começa outra vez. E a dor, sua velha companheira, desperta para mais um dia. O MAC Notícias de hoje chegou ao fim. Desejamos a vocês um ótimo dia e um bom final de semana. Até a próxima!